Olá, bom dia, você que me assiste, boa tarde ou boa noite, depende do período que você assistir esta mensagem. Eu quero que a glória de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre você e não importa a tua circunstância. Eu quero que Deus te abençoe, quero orar com você agora. Mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem que significa muito para mim e pode significar muito para você. E o título é Assim eu tocarei o coração de Deus. Assim eu tocarei o coração de Deus. Vamos orar? Pai Santo, eu oro com esta pessoa agora, no nome de Jesus. Eu sei, ó Deus, que ela pode estar passando por situações diversas, terríveis às vezes, que a assuste, mas nós cremos no Senhor e eu levo esta pessoa a crer mais ainda no Senhor agora, de que o Senhor pode fazer qualquer coisa para nos abençoar, para nos livrar dos nossos sofrimentos. Pai Santo, talvez ela esteja num leito, talvez a família dela esteja passando por problema, talvez seja pais sofrendo por causa dos filhos, ou até mesmo filhos sofrendo por causa dos pais, ou qualquer outro problema familiar, financeiro ou físico, e até mesmo espiritual. Eu oro ao Senhor por ela, pedindo agora, derrama a tua graça, derrama a tua paz e a tua bondade, seja com ela. E fala conosco através da tua palavra, encorajando-nos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Assim eu tocarei o coração de Deus. Fui feliz em gravar a última mensagem, o último vídeo com o título Palavras e Milagres Mudaram Minha Vida. Eu cresci ouvindo uma frase de que diz que a oportunidade faz o ladrão, né? O meio produz o fruto, né? Ou isso ou aquilo é produto do meio. E se isso for um pouco de verdade, eu cresci num ambiente de milagres. Eu cresci vendo milagres acontecer e cresci ouvindo a palavra de Deus. Por isso eu fui feliz no título passado, Palavras e Milagres Mudaram Minha Vida. E agora, com esse título, Assim eu tocarei o coração de Deus. Quem não quer tocar o coração de Deus, não é? Quem não quer poder falar com Deus e Deus ouvi-lo? Eu tive um testemunho há uma semana atrás, há uma semana e meia atrás. Eu estava orando por uma senhora, amiga, irmã, que pediu que orasse para o filho, que estava ela num estado e o filho dela no outro estado do Brasil. E o filho estava em drogas, vivendo como pedinte nas ruas, abandonando a família. E oramos por um tempo por esse homem. E ouvi o testemunho de que um pastor o achou, o levou para uma casa de repouso e está cuidando dele. E eu fico muito feliz. Aqui também oramos por uma pessoa que estava com câncer, e a família toda abalada. E nós colocamos esta pessoa em oração. E graças a Deus o câncer não existe mais. O câncer se foi para a honra e glória de Jesus. Então eu cresci em ambientes de milagre. Eu não sei por que muitos pastores nem tocam nesse assunto. Não têm sede de milagres. Mas eu sirvo um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Um Jesus que fez muitos milagres e que disse que esses milagres, esses sinais seguiriam os que crescem nele, no poder da palavra dele. E eu creio no poder da palavra de Jesus. Então eu quero te levar a crer nisso. E hoje vamos falar de mais um milagre. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 12, o versículo 13 e depois o 15 e o 16. E um fato que eu tenho falado sempre está no versículo 16. Versículo 12 de Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, podia ser uma das 3 cidades talvez, Corazim, Betsaida ou Cafarnaum. A Bíblia não menciona qual dessas cidades que era este local aqui que aconteceu esse fato. E estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, ou um leproso, vendo Jesus, caiu sobre a sua face, ou jogou a sua face por terra aos pés de Jesus, e pediu-lhe
A Bíblia, na minha outra Bíblia, diz e rogou-lhe. Mas Mateus diz que ele o adorou. Ele o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele, ou Jesus, tocou-o com a sua mão, dizendo: eu quero, seja purificado, ou seja curado da tua lepra, ou seja limpo da tua lepra. E imediatamente a lepra o deixou. Versículo 15 diz, porque no versículo 14 Jesus fala com ele para ele ir então e oferecer, o sacrifício exigido pela lei de Moisés. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não veio para aniquilar a lei, Jesus veio para cumpri-la. Ele é aquele que cumpriu a lei por nós, toda a lei de Moisés. E Jesus disse, então, vá agora, se mostra ao sacerdote, não diga nada a ninguém. Não dê teu testemunho antes, mas vai e se mostra ao sacerdote. E então você paga ali o sacrifício exigido pela lei de Moisés. Porque era assim para os leprosos, eles tinham que ir e ter uma cerimônia ali com o sacerdote o declararia limpo. Está em Levítico capítulo 14, se não me engano, versículo 6, o 10, por ali. E no versículo 21 diz que se ele fosse pobre, então que o sacrifício dele seria um pouco diferente da pessoa que tivesse a abundância, que fosse bem de situação financeira. Mas a Bíblia diz no versículo 15 assim, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. Versículo 16 diz, e ele retirava-se para os desertos e orava. Que interessante isso que nós lemos. Que maravilhoso isso que nós lemos, porque hoje nós temos coisas semelhantes àquele leproso, aquela lepra do tempo. O leproso, ele vivia separado da sociedade, ele vivia fora da sociedade, num local separado, para que não contaminasse outras pessoas. E quando ele saísse no meio de público, e ali dizia que multidões seguiam Jesus, então possivelmente o mínimo que estava ali quando ele chegou eram os discípulos. E então o que ocorre é o seguinte, tanto que os discípulos registraram este fato, principalmente Mateus. O que ocorre é que ele então quando ele chegasse no meio do povo, ele tinha que gritar, imundo, 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 ou impuro, impuro, ou impuro, porque ele estava dizendo aos outros que ele não era como os normais, que ele não era saudável como os outros, que ele não gozava de saúde como os outros e que ele podia contaminar a outros. E ele tinha que tapar, a metade da face para baixo ele tinha que tapar, para que não passasse nada, nenhuma enfermidade para outras pessoas. Mas este aí foi diferente. Este aí diz Lucas que ele vê Jesus. E ele vê Jesus e ele não grita, ele não alarma ninguém. Ele vai correndo e se joga aos pés de Jesus. E jogando aos pés de Jesus, ele o adora. Ele o adorando, ele reconhece que Jesus é Senhor. E ele diz, Senhor, se quiseres, Senhor, eu não vou forçar a tua vontade. Senhor, eu não quero mudar o teu propósito, o teu plano, o teu projeto. Mas eu sei que se o Senhor quiser, há poder em ti para me curar. Basta o Senhor querer. Por isso o título da nossa mensagem é assim, eu tocarei o coração de Deus. Desta forma, adorando,
Ele tocou o coração de Jesus, ele mexeu com os céus, ele mexeu com a bondade de Deus, e mexendo com a bondade de Deus, fazendo exatamente, criando para nós um modelo. Não se chega a Jesus sem adoração, não se chega a Jesus sem reconhecimento, não se chega a Jesus a não ser de forma humilde, de forma humilhante, mas reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder. Esta é a forma de se tocar o coração de Deus. Não adianta usar os nossos orgulhos, a nossa soberba, querendo nos igualar a Deus, querendo dar ordens para Deus, colocando Deus para trabalhar ao nosso dispor, não é nem a nosso favor, ao nosso dispor. Ele precisa trabalhar, Ele é Deus, é para isso que eu sirvo, eu sou filho do rei. Tem tanta arrogância por aí, e tem tanta gente indo à igreja, e muito pouca gente adorando a Deus. Esse leproso foi para nós um modelo de adoração. Ele se joga aos pés de Jesus. Talvez ele não quisesse levantar dali e ficar ali. E talvez estivesse no coração dele: se ele não me curar, ele vai ter que se retirar, porque eu vou ficar prostrado aos pés dele. A Bíblia diz que Jesus então o toca. Era algo incomum, ninguém queria tocar ao leproso. Mas quem estava tocando aquele leproso não eram pecadores como ele, como os fariseus, como os escribas, como os publicanos. Não eram pecadores normais ou pecadores contundentes, mas quem estava tocando naquele homem era o próprio Deus. Era a saúde encarnada, era a saúde em vida, é aquele que tinha poder sobre tudo e sobre todos, e o leproso reconheceu isso. Ninguém tem poder sobre a minha lepra, mas o Senhor tem. Ninguém tem poder de purificar-me, mas o Senhor tem. E o leproso foi então tocado por Jesus. Jesus não só o tocou, mas Jesus deu continuação à palavra daquele leproso. O leproso disse: se quiseres. Agora Jesus responde: eu quero. Antes do pedido do leproso, houve adoração. Houve um chamado a Jesus de Senhor. E Jesus responde a ele: eu quero. É impossível não querer. Depois de uma adoração como essa, depois de você se humilhar aos meus pés, é impossível não querer curar você. Você e eu somos assim também. Tem vezes que nós mexemos com o coração de Deus de forma tal que o próprio Deus diz: é impossível eu não te tocar, é impossível não te amar, é impossível não te ouvir, é impossível não te carregar no colo, te abraçar, te curar, te libertar, é impossível não abrir as portas dos céus e derramar bênção com abundância na tua vida, porque a tua adoração mexeu com o meu coração. E aquele leproso então levanta dali curado. E a Bíblia diz que Jesus dá a ele a ordem para ele ir e se apresentar ao sacerdote. Jesus diz: agora você siga o protocolo. Não precisa sair gritando por aí: impuro, impuro, impuro mais. Agora você é purificado, porque você tocou na purificação. Ela foi movida até você e você foi purificado. Vá e se mostre ao sacerdote e volta a ter uma vida normal, santa, no meio desse povo leproso aí que pensa que são sãos. Você e eu precisamos aprender isso. Você e eu precisamos aprender que a lepra separava aquele leproso da sociedade e que os nossos pecados nos separam tanto de Deus e muitos deles também da sociedade. Você pode até se sentir aceito na sociedade, mas por trás das suas costas, eles dizem que você é um impuro, que você é um prostituto, uma prostituta, um usuário de droga, um traficante,
um ladrão, um criminoso, um mentiroso, um traidor da sua esposa, traidor da sua família, um mau pai, um mau filho, um sujeito que a sociedade não pode contar com você. Você pode até tentar se enganar, mas a tua lepra, o teu pecado te separa da sociedade e te separa de Deus, tanto quanto o meu pecado me separa da sociedade, que se diz sã e se separa e me separa de Deus. Mas eu posso mudar este quadro. Eu posso me jogar aos pés do Senhor Deus e falar com Ele: Senhor Deus, no nome de Jesus, que é o único nome, é o único. Jesus não deu essa autorização para Maria, para José, para Barnabé, para Paulo, para ninguém usar o seu próprio nome. Jesus disse: quando vocês usarem o meu nome, o nome de Jesus Cristo, as tuas orações serão ouvidas, os teus pecados serão perdoados, haverá saúde em você. Por isso que tem muita gente enferma por usar outros nomes e não usar o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Ele diz: a mim foi-me dado todo o poder, não deixou poder para mais ninguém, para mais nenhum anjo, para mais nenhum santo. A mim foi-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Mas ele nos deu uma autorização tão linda e diz: portanto, ide em meu nome, curai enfermos em meu nome, o nome de Jesus, nenhum outro. Preguem a palavra em meu nome. Se alguma serpente lhes tocar, lhes picar, não lhes fará dano algum. Se alguém te der veneno sem que você saiba, não te fará dano algum. Alguma coisa mortífera, se te derem, não te fará dano algum. Vocês estão em meu nome. Eu conheço todas as coisas de Jesus. Eu sei de todas as coisas. Eu tenho domínio sobre todas as coisas, porque eu venci para ter este nome. E ele nos autorizou a usar o nome dele. Por isso que você e eu devemos saber bem como dignificar, como honrar, como exaltar, como enaltecer o nome de Jesus e prostrar aos pés dele, adorá-lo. Eu não tenho fama alguma, eu sempre digo isso para minha esposa. O vídeo dos outros tem milhares e milhões aí de visualizações. Os meus vídeos são 50, 60, 70. Alguns passam de 100, pouquíssimos passam de 100. Mas o meu alvo é chegar até você, para que você entenda, você que assiste este vídeo, que você pode sair deste sofrimento, que você pode sair dessa falta de consolo, dessa vida turbulenta, que você pode ter Jesus no teu coração e viver uma vida digna diante de Deus e falar diretamente com Deus, como um filho amado, como uma filha amada. O meu alvo é que você coloque prioridade na tua vida antes de sair de casa, na oração e na leitura da palavra de Deus. Lemos no versículo 16 que a fama era tanta e a multidão era tanta, mas Jesus se ausentava, mesmo sendo Deus, ele se ausentava para ir orar, porque ele estava em carne, ele estava encarnado para trazer o reino de Deus até nós. Então ele mostrava para a gente que a multidão não pode ser o teu alvo. A multidão não pode ser aquilo que te prende. A fama não pode ser aquilo que te prende. O que mais deve prender você e eu é estar aos pés do Senhor Deus, adorando, buscando, como Jesus deixou exemplo. Saia para lugar deserto. Afaste-se da multidão, afaste-se do sucesso, afaste-se das ocupações. Todas as manhãs, dobre os teus joelhos e não tenha pressa de sair da presença do Rei. Aquele leproso, se Jesus não falasse com ele, vá, ele ficaria ali.
Mas ele era um judeu, possivelmente, ou um gentio convertido ao judaísmo que estava debaixo das leis de Moisés. Ele precisava obedecer o que dizia a lei, fazendo o sacrifício, para que eles não tivessem em que acusar Jesus. Jesus era o total sabedoria. Ele era a sabedoria de Deus, a palavra viva de Deus. Por isso que ele cumpria e ele fazia tudo dentro dos requisitos, dentro do protocolo. Você e eu podemos ser muito abençoados se entendermos que a nossa atitude, aprendendo, deixando o nosso orgulho de lado, soberba, como eu disse, grandeza ou a falsa grandeza, como eu disse, não importa seu status, não importa o que dizem que você é, mas deixemos tudo e nos joguemos aos pés do Senhor Deus, no nome de Jesus, e vamos adorar como fez aquele homem, porque ele fez o que era correto e tocou o coração de Deus. Eu e você façamos isso, adoremos a Deus, busquemos a Deus, vamos buscar tocar no coração dele, e você e eu veremos os frutos desta adoração, desta busca, deste clamor a Deus, deste rogo que temos a Deus, e todas as nossas orações serão ouvidas e respondidas no nome de Jesus. Aí você pode procurar os pastores, procurar o teu vizinho e testemunhar: eu era leproso, mas agora eu sou limpo e limpa, os meus pecados foram perdoados, a minha vida foi transformada. O meu Deus agora, ele não só habita nos céus, mas ele habita dentro em mim através do Espírito Santo dele. Agora eu não ando com as minhas próprias forças, eu não vou onde eu quero, eu sou orientado e orientada pelo poder de Deus que habita em mim. Agora eu não dou um passo em vão mais, ele dirige os meus passos, ele aplana os meus caminhos, ele proporciona-me uma vereda, a vereda que o justo deve passar por ela, é a vereda que eu passo agora. Antes eu era leproso, antes eu era pecador, imundo, rejeitado pela sociedade, mas agora eu fui aceito nos céus, eu fui aceito diante de Deus. Foi ele que me transformou. Aquela velha criatura, aquele leproso, já não existe mais. O que existe agora é uma nova pele, uma nova criatura, um novo mover de Deus na minha vida. Ele me transformou. Tem um hino de criança que a gente cantava dizendo: a minha vida Jesus já transformou, e eu posso te saudar com a paz do Senhor. Aquele leproso agora podia passar por Israel dizendo: Shalom, 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 Mashlomcha, Mashlomer, dizendo para as mulheres, e Mashlomcha, dizendo para o homem: como vai você? Como vai você, mulher? Eu sou curado, Hashem curou-me, ele me transformou. E ele podia sair cumprimentando a todos, dizendo: foi o dia que eu vi, e eu me joguei aos pés dele, eu o adorei, e eu o chamei de Senhor. Depois de tudo isso, eu disse sobre a minha lepra: não fale primeiro dos teus pecados, adore a Deus primeiro. Não fale primeiro da tua vida miserável, adore a Deus primeiro, e adorando você tocará o coração de Deus. Assim eu tocarei o coração de Deus. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Assista esse vídeo, se você gostar, curte, se não quiser curtir não é problema, eu não peço curtida a ninguém, porque é a palavra de Deus. Se você achar que tem outra pessoa precisando ver esse vídeo, passe para outra pessoa, mas se você achar que deve guardar para você também, o problema é teu, a decisão é tua. Eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. E os 456 inscritos no canal, eu deixo o meu abraço, e você que assiste os vídeos, eu oro todos os dias para que Deus te abençoe, no nome de Jesus, abençoe a tua família,
família também. Eu quero que você seja salvo e que você sirva ao Senhor, no nome de Jesus. Um abraço meu. Ainda nessa longa meditação, eu li esse capítulo de Lucas, capítulo 5, já umas 10 vezes, e trouxe esta palavra para enaltecer o nome de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa nos curar e nos colocar no novo caminho santo e puro, no nome de Jesus. Um abraço forte, o pastor Riva Martins, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço meu.